De volta no canal História em um Instante, professor José da Costa. Hoje vamos falar sobre o governo Lula. O governo Lula. Para você que chegou aqui de paraquedas, está meio que perdido, eu tenho uma playlist chamada Presidentes do Brasil. Vai lá e visita. Começo com Deodoro da Fonseca, passeando até o governo Lula, agora. E hoje vamos falar sobre o governo Lula. E depois, obviamente, assiste esse vídeo e visite os outros vídeos lá, visite a playlist dos outros vídeos. De Deodoro em diante, eu falo de todos os presidentes do Brasil. O governo Lula governou 2003, 2010 e no momento que gravo este vídeo, em janeiro de 2025, estamos aí no terceiro governo Lula. Já virou uma espécie de fenômeno político, o Lula, sem dúvida, superando inclusive o Vargas, na minha opinião. O Getúlio Vargas, ele governou durante mais de 15 anos o Brasil, mas como ditador. Aliás, na playlist História do Presidente do Brasil, eu tenho vídeos sobre Getúlio Vargas, 2 ou 3 vídeos, vai lá. E Lula aí no terceiro mandato, não como ditador, mas como um presidente que foi eleito democraticamente 3 vezes, já virou um fenômeno político. Quero deixar claro que não sou filiado a partido político, não sou petista e não tenho um vínculo político partidário. Obviamente, sou um professor de história com tendências de ideias à esquerda, mas também com críticas à esquerda também, viu? Mas, obviamente, professor de história com ideias à esquerda, entendendo a esquerda aí como promotora de justiça social e de solidariedade. Quero só colocar para vocês isto. Não tenho aqui vínculo político partidário. O próprio canal não é financiado por político nenhum, nem por empresários. Em todo caso, Lula, 2003, 2010, primeiro e segundo mandato, e 2025, eu estou gravando este vídeo, já é segundo mandato. Aliás, assisti ontem o Jornal Nacional e o superávit primário do Brasil em 2024, assim como 2023, foram os maiores da história. É uma das marcas do governo Lula que nós vamos ver aqui e agora. Pernambucano, aqui de Pernambuco, cidade, aliás, estado onde eu moro. Família pobre, sindicalista, operário. Nasceu em 1945 em Garanhuns, Pernambuco, filho de Dona Lindu e seu Aristides. O pai dele foi para São Paulo na época, em busca de emprego, deixou sua mãe, que depois foi para lá, em um caminhão de pau de arara. Lula, todo mundo sabe, era muito pobre. E o pai dele fez lá outra família em São Paulo, enfim, Dona Lindu teve que criar os filhos só. Se não me engano, ele é o 7º dentre 8 filhos. O Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que é atual presidente do Brasil, no momento que grava este vídeo. Se você estiver vendo este vídeo mais na frente, talvez ele não seja mais. E trabalhou como engraxate, office boy, torneiro mecânico, perdeu um dedo, essa profissão torneiro mecânico, e depois, com a sugestão do irmão, de um de seus irmãos, tornou-se um sindicalista. Trabalhou ali, todo mundo sabe, como metalúrgico, operário, ali em São Paulo, ABC Paulista, São Bernardo do Campo, né, Santo André, e entrou no sindicato e, juntamente com intelectuais católicos de tendência à esquerda, fundou em 1980 o Partido dos Trabalhadores, o PT. Nesse contexto aí da década de 80, eu tenho vídeos falando sobre isso. Só ver meu vídeo sobre Figueiredo, Geisel, tá tudo aí na playlist Presidentes do Brasil, imperdível. Chegou a ser preso, passou 30 dias na década de 80, ser preso lá pelos militares, acusado de agitação social, mas depois foi solto. Estava apenas promovendo greves e reivindicações salariais lá na década de 80, né, que o sindicato, durante a ditadura militar, tem um vídeo sobre ditadura militar, vai na minha playlist História Geral, e tem um vídeo sobre 5 presidentes da ditadura militar. Vai lá na playlist Presidentes do Brasil, você vai visitar. Tem lá os vídeos. Mas, grosso modo, o sindicato foi, obviamente,
não foi abolido, mas foi domesticado na ditadura militar, foi sufocado e teve um renascer do sindicato na década de 80 e Lula ali como figura central. Uma frase aqui do Lula, lá na década de 80. Temos que mostrar que política não é só para Jânio Quadros e outros políticos, etc. Todo mundo pode ser político. Todo mundo participa da política nesse Brasil. Menos o trabalhador, mais ou menos isso que ele falou na década de 80, indicando aí que o partido era o Partido dos Trabalhadores e que, diferente do que se dizia na época, sindicalista, operários tinham que sim participar da política segundo o presidente Lula. Quero indicar um livro, é o Presidente do Brasil, do Rodrigo Vizeu. Muito do que eu digo aqui, eu pesquei lá, assim como Boris Fausto, História do Brasil. Rodrigo Vizeu, Presidentes do Brasil. Em década de 80, chegou a ser candidato a prefeito de São Paulo. Em 1989, foi derrotado por Collor, na eleição de 1989. Tem um vídeo aqui sobre Collor, vou deixar na tela final. Playlist Presidente do Brasil. Você vai visitar essa playlist e vai assistir os vídeos. Não é possível. Tem vários vídeos, começando de Deodoro até, no momento, Lula. E o Collor venceu, mas com o apoio da poderosa Rede Globo na época, foi uma derrota, a vitória de Lula, porque o Collor venceu a diferença de votos de Lula para Collor no todo, no geral, não foi tão grande não, considerando que Fernando Collor teve o apoio da poderosa Rede Globo na época. Mas Collor tinha aquele discurso também do medo, né? Que até hoje se usa. Lula comunista, Lula não é comunista. Lula vai tomar sua propriedade, Lula vai confiscar a poupança. Quem de fato confiscou a poupança foi ele, Fernando Collor de Mello, e está lá no meu vídeo, eu explico lá para vocês. Em 1994 perdeu para o FHC, em 1998 também perdeu, teve 3 eleições assim que ele perde, tentando as eleições. FHC, governo FHC, playlist, o quê? Presidente do Brasil, né? Tá lá, vídeo sobre FHC. E Deodoro até Lula atualmente, tem lá os vídeos para você assistir. Presidente do Brasil e o contexto em que eles viveram. Em 2002 Lula vence a eleição para José Serra, governo do Brasil de 2002 a 2010. E volta no momento que grava esse vídeo, 2025, né, janeiro de 2025, ele está no poder aí, mais ou menos 2 anos, voltou em 2022, né, derrotando o candidato Jair Bolsonaro. Uma das características do governo Lula, vamos colocar aqui algumas características do governo Lula, no geral, primeiro mandato, segundo mandato e agora o terceiro mandato. No geral, as características são boas. Obviamente que tem críticas a fazer e não é um governo perfeito. Mas, no geral, temos crescimento econômico, redução da pobreza, melhor distribuição de renda, embora exista desigualdade social ainda, diminuição do desmatamento, política de valorização do salário mínimo, diminuição do desemprego. Atualmente, por exemplo, 2025, no momento que gravo este vídeo, estamos a quase o pleno emprego, diminuição do desemprego. Em 2 anos, o desemprego diminuiu e muito. Superávit primário, os maiores da história, em 2023, 2024. Programas sociais fortalecidos. E no segundo governo ele saiu com avaliação de 83% de aprovação. Segundo Paul Singer, que foi um economista já falecido, ele disse que Lula é uma pessoa que tem uma pessoa que tem um traço constante de ouvir posições opostas, uma tática constante de ouvir posições opostas e encontrar um caminho intermediário. É uma pessoa que tem uma tática constante de ouvir posições opostas e encontrar um caminho intermediário. O Paul Singer também vai dizer o seguinte: ele inventou ao longo de 8 anos o lulismo. Isso o Paul Singer falando há alguns anos atrás. No sentido de conseguir o combate à pobreza, um apoio aos mais pobres, sem causar uma radicalização política. Paul Singer. E este é o Lula, né? É um
não é um comunista, é um sindicalista, com uma visão de Estado de intervenção no sentido de um Estado indutor da economia e fazedor de programas sociais para diminuir a pobreza, desemprego, e para dar uma equilibrada aí no capitalismo. Podemos dizer que o governo Lula tem basicamente a seguinte marca: uma política de diminuição de danos. Temos o capitalismo. O que é que eu posso fazer dentro do capitalismo para diminuir os danos que esse capitalismo faz? Sabemos que, como disse o Léo Huberman, o capitalismo ele é um sistema que produz riqueza e é muito bom em produzir riqueza, mas é péssimo em distribuir. Então este é o governo Lula. Tivemos também, como todos sabem, um problema do mensalão do governo Lula, que era uma espécie de mesada dada a muitos parlamentares para aprovar projetos do governo. E uma frase do Lula da época diz o seguinte: eu me senti traído por práticas que não tinha conhecimento. O governo onde errou pede desculpas. Lula, na época, não foi processado, né? Porque o José Disseu, né, foi processado, foi condenado, e outros pelo crime do mensalão. Outra frase aqui do Rodrigo Vizeu, no seu livro Presidentes do Brasil, política de reduzir danos. Não, essa frase não é do Rodrigo Vizeu, foi o que eu coloquei aqui. Abre aspas. O Brasil que Lula entregou a Dilma, cresceu 4% ao ano, comércio externo em alta, inflação sob controle, emprego e programas sociais a todo vapor. Diminuição da pobreza, desigualdades sociais caiu, melhorias na educação e saúde, embora com problemas graves ainda de educação e saúde, mas houve melhorias. E, para sintetizar, né, o que diz o Paul Singer, ele inventou ao longo de 8 anos o lulismo, no sentido de conseguir o combate à pobreza, um apoio aos estados mais pobres da sociedade sem causar uma radicalização política. Eis aí uma síntese aí do governo Lula para você. Professor José da Costa, canal História em um Instante. Peço a sua ajuda e preciso muito, mas muito mesmo da sua ajuda. Ajuda simples. Um like é uma ajuda simples. Compartilhar o vídeo é uma ajuda simples. Um comentário é uma ajuda simples. E você também, se quiser e puder nos ajudar, o Pix está na descrição para a gente melhorar o canal, porque o canal tem 5 anos, está crescendo aos poucos, tem mais de 400 vídeos no momento que gravo este vídeo, em janeiro de 2025. Eu daqui, você daí, colocando conteúdo no YouTube gratuito, mas se você quiser e puder nos ajudar com o Pix, nós precisamos muito para melhorar aqui o canal. Estudar é um ato revolucionário. Venha para aqui estudar história com o professor José da Costa. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!